Oi pessoal, a gente está online para mais uma aula de revisão para a disciplina de estrutura de dados avançada do curso de Ciência da Computação da UFC em Crateús, tá certo? E daqui a 2 minutos a gente começa, que é quando dá as 13 horas, tá bem? Por enquanto eu vou terminar de fazer aqui o setup. Aumentar a fonte e tal. E ver e querer um feedback de vocês de como tá o áudio. E claro, o chat da transmissão pode não funcionar, então eu vou utilizar o meu celular para acompanhar vocês. Bom, já são 1 hora. Eu vou começar o conteúdo da live, tá bem? Aqui eu gostaria de começar revisando o código que a gente escreveu na última aula. A gente criou uma estrutura de dados de lista encadeada, né, utilizando a metaclasse. Aí a gente utilizou ponteiros opcionais, ponteiros inteligentes e um tipo de retorno opcional. A gente criou uma metaclasse com chaves key e valores vol, linked list. Cada nó dessa metaclasse tem uma chave, um valor e um ponteiro para o próximo nó. E a gente também tem uma função que a gente utilizou para refatorar tanto a insert after como a remove, a nodes with existing key, que não está com um nome legal. E o que essa função faz é retornar 2 endereços, o endereço do nó anterior e do nó que tem a chave key que a gente está buscando, né? E lembrando, essa chave ela tem que existir na estrutura de dados, caso contrário, essa função ela necessariamente vai falhar. Se você chamar essa função com uma chave inexistente, você tem uma falha garantida, tá bem? A gente também tem o first como o membro privado da classe linked list, que é um ponteiro único para o primeiro nó da estrutura de dados. A gente tem 2 construtores na interface pública, e esses construtores eles criam uma lista encadeada vazia, o primeiro construtor, e o segundo construtor uma lista encadeada com chave e valor no seu primeiro nó, tá bom? São os 2 construtores que a gente tem. A gente tem o método exempt. O método exempt ele retorna se a lista encadeada está vazia ou não, e isso ele faz comparando first com null pointer, tá bem? O método search ele busca por uma chave na lista encadeada e ele não altera a lista encadeada, portanto ele tem esse const aí ao lado dele. Inclusive, o próprio exempt também não altera a lista encadeada, né? Então a gente pode colocar um const aqui no exempt. Vamos só fazer os testes para ver se esse realmente é o caso. Tá tudo bem. Os testes passaram numa boa. Pois bem, exempt, agora que eu percebi, também é const. Então esse método ele não altera a classe, o objeto. Então a gente pode escrever const bem aqui. Ele só verifica se o ponteiro para o primeiro nó ele é nulo ou não, tá bem? Na função search, no método search, a gente busca por uma chave na estrutura de dados, utilizando um ponteiro auxiliar simples current node.
Enquanto o current node não for um ponteiro nulo, a gente verifica se a chave dele é a chave que a gente está buscando. Em caso afirmativo, a gente retorna current node val. Mas caso isso não seja verdade, a gente toma o próximo endereço para o qual o current node aponta para ser o endereço de current node. A gente faz essa atualização do current node. Se a gente sair do while, isso quer dizer que o current node assumiu null pointer, e se isso aconteceu, a gente chegou no final da lista. Se a gente chegou no final da lista sem achar a chave que a gente estava buscando, a gente retorna vazio. A gente tem o método push, que faz uma inserção no começo da lista encadeada, naturalmente verificando a princípio se a chave já existe, não há inserção, mas caso ela não exista, a gente faz a alocação de new node com chave e valor que a gente recebeu como argumento. New node next passa a apontar para o primeiro nó da lista encadeada, e o ponteiro que apontava para o primeiro nó da lista encadeada passa a apontar para new node. A gente faz essa inserção e retorna true para indicar uma inserção que realmente ocorreu. A gente tem o pop, e o método pop ele remove o primeiro nó da lista encadeada, sem perguntar por chave e valor. Naturalmente, ele precisa saber que a lista não está vazia. Se a lista estiver vazia, a inserção não ocorreu. Mas se a lista estiver vazia, ele vai salvar num par. Ele vai criar um par salvando a chave e o valor do primeiro nó. E em seguida, ele vai desalocar o primeiro nó, fazendo com que first receba o próximo nó que vem na sequência de first, né? Nessa linha bem aqui. Depois disso, depois que ele faz a desalocação, ele retorna o par key val que ele havia salvado antes. Insert after é uma inserção diferente, porque ela permite que você insira no meio da lista encadeada, numa posição arbitrária que é definida por ref key. Ou seja, insert after vai tentar fazer a inserção do seu par de chave e valor, esse par de chave e valor, após um nó que contenha a ref key. Naturalmente, para que isso ocorra, você vai precisar de algumas condições. Primeiro, a sua chave de referência precisa existir. E segundo, a chave que você está tentando inserir, ela não pode existir. Dado que essas duas coisas são verdade, a gente vai ter o seguinte. A gente cria um novo nó, new node com chave e valor. E o que a gente faz é a chamada para nodes with existing key, procurando pela chave de referência. E utilizando essa chave de referência, a gente ganha dois ponteiros, o previous node e o current node. O previous a gente não vai utilizar, a gente só precisa do current node, que tem a ref key. E a gente faz essa atualização. Primeiro que o new node next, ele vai receber o current node next. Ou seja, o que vinha depois do current node vai passar a vir depois do new node. E em seguida, a gente põe para o new node vir depois do current node. A gente faz a inserção do new node logo após o current node, que é quem tem a ref key, tá bom? Bom, aqui a gente está retornando verdadeiro porque a inserção aconteceu, mas caso uma das condições do if não seja verdade, ou seja, pode ser que a ref key não exista e aí a gente não tem como saber onde vai ocorrer a inserção. Ou pode ser que a chave que a gente está tentando inserir já exista. Nessas duas situações a gente retorna falso. Tá bom? Bem aqui no else. O último método, e eu fiz uma alteração bem leve no remove. O último método é o remove. E novamente, você só pode deletar um nó, uma chave e valor, se a chave existe na estrutura de dados. Então a primeira coisa que a gente faz é buscar pela chave na estrutura de dados. Se a gente encontra a chave na estrutura de dados, a gente vai pegar duas referências de nó. A gente vai pegar a referência do nó que vem antes do nó que contém a chave, esse é o previous node. E a gente vai pegar a referência do nó que contém a chave. Esse é o current node. Então, mais uma vez, o previous node ele vai conter uma referência para o nó que vem antes do nó que contém a chave.
E o current node é uma referência para o nó que contém a chave de fato. Ou seja, previous e current são dois nós consecutivos na lista encadeada. E o current é o nó que contém a chave, beleza? A gente vai salvar o valor do nó que a gente vai deletar, que é o current node. E para deletar o current node, a gente precisa consertar o previous, né? Porque se o current node vai deixar de existir, o previous ele precisa apontar para o nó que vem em seguida, para o nó que vem depois de current node. Caso o previous node seja não nulo, isso quer dizer que, e essa foi a alteração que eu fiz, se o previous node for não nulo, isso quer dizer que a gente está removendo um nó que não é o primeiro nó da lista encadeada. Então a gente não precisa fazer uma atualização no first, a gente só precisa fazer uma atualização no previous. E é isso que a gente faz. Previous next recebe o movimento de current node next, beleza? Agora, se previous node for nulo, isso quer dizer que o nó que a gente está removendo é justamente o primeiro nó da lista encadeada. Eu não posso, em particular, fazer uma alteração no previous node porque isso seria uma falha de segmentação, já que ele é um ponteiro nulo. Mas, se eu sei que o previous node é nulo e eu sei que isso implica que eu estou removendo o primeiro nó da lista encadeada, então a alteração que eu vou fazer é no próprio first. O first ele vai passar a apontar para o próximo nó que vem na sequência dele, né? Para o current node next. Beleza? Depois que a gente faz isso, a gente retorna o valor deletado. E essa é a nossa estrutura de dados para lista encadeada, tá bem? Agora a gente tem uma pessoa na live. Deixa eu ver como que a gente tá aqui no chat. Tá, nenhum comentário. Bom, eu espero que o áudio esteja bem, tá certo? Pois bem, agora que a gente tem a remove, agora que a gente tem a lista encadeada, a gente pode criar uma classe derivada da lista encadeada. A gente poderia, por exemplo, criar uma pilha a partir da lista encadeada. E é isso que eu vou fazer, tá bem? Eu vou começar a implementação de uma pilha baseado nessa lista encadeada, certo? Então eu vou colocar bem aqui. Editar um arquivo chamado stack.hpp. Aumentar o tamanho da fonte desse arquivo. E a gente vai fazer no mínimo uma inclusão, né? A gente vai incluir no mínimo o arquivo linkedlist.hpp, tá bem? Pois tá. A gente está incluindo o linkedlist.hpp porque a gente vai criar uma pilha a partir da nossa lista encadeada, certo? Inclusive, é muito conveniente que a nossa lista encadeada ela tenha operações de push e de pop. Ela tem uma operação de push para a gente fazer inserção na lista encadeada no começo dela, e a gente tem um pop que eu já perdi de vista. Tá aqui o pop. A gente tem um push e um pop que fazem alterações no começo da nossa lista encadeada. Ou seja, essas operações elas são suficientes para a implementação de uma pilha, tá bem? Então, voltando para cá, a gente vai criar uma pilha que guarda elementos. Agora veja que a pilha ela é uma estrutura de dados que ela não permite buscas arbitrárias no seu conteúdo. Ela só permite acesso ao primeiro elemento, ou seja, ao elemento no topo dela. Como ela não permite buscas aleatórias no seu conteúdo, não faz sentido a gente associar para cada elemento que a gente está guardando uma chave. Porque, de toda forma, a gente não vai conseguir acessar qualquer chave que a gente queira.
a gente só vai conseguir acessar o elemento que está no topo. Então, não faz muito sentido a pilha ser uma estrutura de dados indexada, né? Não faz muito sentido ela ter um índice de chaves para a gente fazer busca, inserção ou remoção nela. Ela é uma estrutura de dados puramente sequencial, né? Ela implementa aquele conceito FIFO, né? O primeiro que entra é o primeiro que sai, é o first in, first out. Na verdade não, isso é fila. A pilha, ela implementa LIFO, né? Ela implementa last in, first out. E tem um som alto agora, mas eu espero que não atrapalhe tanto a transmissão. Pois bem, a gente vai criar uma pilha, né? E essa pilha, ela não vai ser uma classe que a gente vai criar ela do nada, beleza? A gente vai criar a pilha a partir da lista encadeada. Tanto que a gente está fazendo a inserção de lista encadeada bem aqui. A gente vai usar um procedimento de orientação a objeto chamado de herança para a gente obter a nossa pilha. E claro, a nossa pilha ela pode conter qualquer coisa. Então a gente não vai criar uma classe exatamente, a gente vai criar uma metaclasse. A gente vai criar uma metaclasse que guarda elementos, beleza? Então eu vou pedir para o compilador, utilizando essa linha template type name element, eu estou pedindo para o compilador entender que dentro da classe stack, o nome element está associado a um tipo. Vai ser o nome de um tipo que eu vou instanciar depois, que eu vou determinar depois, tá bem? Deixa eu ver como é que tá aqui. A gente tem o Vitor confirmando que o áudio tá tranquilo. Beleza, Vitor. E o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma herança a partir da lista encadeada. Então a gente vai colocar 2 pontos aqui para dizer que a gente vai estar fazendo essa herança, né? Ou seja, a classe stack ela vai ser subclasse da classe que a gente vai indicar aqui nos 2 pontos. E essa classe é a linked list. E olha só, a linked list ela tem chave e valor. Como não existe muito sentido da gente ter chaves e valores, eu vou preferir utilizar as chaves como os elementos e eu vou ignorar os valores, tá bem? Como é que eu posso fazer isso? Como é que eu posso utilizar as chaves como elementos e ignorar os valores? Bom, eu vou herdar a linked list tendo chaves os meus elementos e no lugar de ter valores, eu vou ter um tipo bem simples, que a gente até usou de uma aula anterior. Eu vou passar os meus valores como sendo ponteiros nulos, beleza? Para não gastar memória. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que os elementos da nossa pilha, eles vão ser chaves na nossa lista encadeada e os valores, eles sempre serão ponteiros nulos, tá bem? Os valores, eles sempre serão ponteiros nulos. Bem aqui, a gente vai permitir que a nossa pilha ela tenha um construtor para uma pilha vazia. Deixa eu ver como é que vocês estão aqui no chat. Por enquanto tá ok o chat. Tudo tranquilo. Pois bem, a gente vai começar definindo a interface pública da pilha, tá bem? E definir a interface pública da pilha vai ser... A gente vai começar a fazer isso pelos construtores. A gente vai ter um construtor de pilha vazia, certo? E esse construtor de pilha vazia,
ele vai chamar o construtor da... Ah, cara, eu acho que é bom eu ter um... Eu acho que é interessante eu ter um alias, para não ficar digitando element std no pointer o tempo todo. Eu vou criar um elemento privado aqui na classe, porque senão eu vou ter que ficar digitando muito, tá? O que eu vou criar de elemento privado é o seguinte, using list. Esse vai ser o nome que eu vou estar, a abreviação que eu vou estar fazendo de linked list element std no pointer. Isso aqui eu vou dizer que é linked list element std no pointer t, tá bom? Tá, agora que eu tenho esse sinônimo, né? Agora que eu tenho esse sinônimo, que linked list std no pointer, quer dizer, que linked list element std no pointer t, eu vou simplesmente poder escrever list. Eu vou poder utilizar essa palavra aqui, list, como sendo um sinônimo para tudo isso aqui que vem depois do igual. Eu não vou ficar digitando isso o tempo todo durante a minha classe, né? Então, bem aqui no stack, eu vou chamar, nesse construtor, eu vou estar chamando o construtor da superclasse. Como eu só tenho uma superclasse, isso é bem tranquilo. Eu vou chamar aqui o construtor da list vazio, tá bem? Estou chamando aqui o construtor da list vazio e não tem muito mais o que eu precise fazer. Esse construtor ele já está bem definido. Inclusive, agora que a gente tem um construtor, é interessante que a gente comece a instanciar essa classe para a gente ver ela funcionando direitinho. Então eu vou criar, na verdade, além de criar, eu vou alterar o makefile. Eu vou alterar o makefile para no final aqui da lista de cabeçalhos a gente ter o stack.hpp. Agora o nosso makefile está ciente da existência do stack.hpp, tá bom? E claro, além disso, eu vou estar criando um arquivo chamado stack_test.cpp. Eu coloquei ponto e vírgula. stack_test.cpp. Aumentar aqui a fonte. E aqui a gente, como esse é um arquivo de testes, a gente vai ter no mínimo duas inclusões. O cassert e também o cabeçalho que a gente vai estar testando, né? No nosso caso é o stack.hpp, beleza? A gente está com esses dois aí, o cassert para fazer as assertions que a gente vai testar e o stack.hpp, que é quem contém a definição da classe que a gente vai estar testando. Aí a gente vai ter um programinha para fazer esses testes pra gente. A gente vai ter uma main, beleza? E eu vou começar alocando uma pilha, né? Já que agora eu tenho um construtor. Stack. Eu vou alocar uma pilha de inteiros. Stack int stk vazio. E eu vou estar retornando 0. Beleza? Vou estar retornando 0 e vou rodar os testes. Pronto. Por enquanto não houve falhas, os testes estão rodando numa boa. Tá bem? Quer dizer, não existe nenhum teste aqui, eu só instanciei a pilha, né? Eu instanciei uma pilha de inteiros, não existe um teste sendo feito. Pois bem, isso quer dizer que até agora a nossa classe ela está indo bem. Mas não tinha como ela ir muito mal, né? Nesse momento, a gente só está fazendo uma instanciação. De toda forma, a gente vai fazer o seguinte agora. A gente vai a gente vai criar o nosso segundo construtor, que é um construtor que recebe
um elemento E, tá bem? E o que esse construtor que recebe um elemento E, ele faz? Ele vai chamar o construtor da lista encadeada, que recebe chave e valor. Como a gente está dizendo que os nossos elementos vão ser as chaves e a gente está ignorando os valores, ou seja, os valores para a gente estão sendo ponteiros nulos, só para a gente não gastar memória com coisa inútil, né? A gente vai estar passando dois elementos para o construtor da superclasse, para o construtor de AliList. A gente vai estar passando o elemento E e a gente vai estar passando o null pointer também. Claro, esse construtor ele não tem mais nada. Agora ele tem uma classe ou um corpo vazio. E é isso. A gente pode testar aqui. E a gente pode instanciar também, só para o nosso teste ficar mais bonitinho. A gente pode instanciar também uma lista encadeada ou uma pilha que começa com o elemento 0. Só para a gente ver se está tudo bem. E está tudo bem, né? A gente está instanciando duas pilhas, a gente está testando os dois construtores e tudo funciona corretamente, tá bom? Pois bem, agora que a gente tem a interface de construção da nossa pilha, que a gente tem o construtor e o construtor para pilhas vazias e o construtor para pilhas que já começam com um elemento. Deixa eu ver como é que vocês estão aqui no chat. Até agora tá tudo bem. Tá bom. Agora tá funcionando o chat. Pois bem. A gente vai precisar criar aquelas operações de push, de pop, que existem para lista, ou que existem para pilha, né? A pilha tem duas operações. A inserção a gente chama de push, a remoção a gente chama de pop. E é muito conveniente que a nossa lista encadeada ela já tenha as operações de push e de pop. A nossa lista encadeada já tem as operações de push e de pop. Mas tem um problema. Uma pilha não se importa das... cara, mas é a chave, né? Uma pilha não se importa de ter elementos repetidos. E a nossa operação de push, ela se importa. A nossa operação de push, ela busca por elementos repetidos na pilha antes de permitir a inserção. Tá bem? Eu não tinha reparado nisso. Como que a gente resolve isso? Eu acho que a gente vai ter que refatorar a lista encadeada para permitir que a herança seja mais tranquila. Bom, essa push ela pode estar chamando um método privado do objeto. Em vez de estar fazendo a operação, a gente pode estar chamando um método protegido, na verdade, que a gente vai querer aproveitar de herança. Para a gente permitir repetição de elementos na pilha. Novamente, a nossa operação de push na lista encadeada, ela não se importa, quer dizer, ela se importa com repetição de elementos. Ela não deixa ter repetição de chaves. E a pilha em geral, ela não se importa com repetição de elementos, né? Então eu vou fazer uma refatoração aqui da push. Eu vou fazer a seguinte refatoração da push. Aqui a gente tem a parte privada. Eu vou criar a parte protegida agora, que vai ser a parte que não é visível para o usuário, mas é visível para a herança, né? E eu vou criar o seguinte método. Eu vou criar o push
non-existing key, tá bom? Esse método que eu estou criando, o push non-existing key, ele vai ter a mesma assinatura do push. Ele vai receber key e vol, mas a gente só vai permitir que ele seja chamado para chaves que não existem, porque ele vai fazer a inserção no começo da lista encadeada. Aquele push non-existing key, ele vai fazer a inserção no começo da lista encadeada sem verificar a existência da chave. A gente está fazendo ele protegido para a gente poder utilizar ele na pilha. Na lista encadeada, a gente vai utilizar ele dentro desse else. Então, basicamente, o nosso método push non-existing key, ele vai ter como corpo exatamente esse else bem aqui. Tá bom? Mas vamos só colocar a assinatura dele aqui, que ele vai receber uma chave e ele vai receber um valor. Tá bem? Ele vai receber uma chave e um valor. E o que ele vai fazer? Ele com certeza vai fazer essa inserção. O que ele vai fazer é o conteúdo dessas 3 linhas bem aqui. Ele vai criar um novo nó, porque ele sabe que a inserção vai acontecer, e ele vai fazer essa alteração. O novo nó passa a ser o primeiro da lista com essas 2 operações bem aqui. Então essas 3 coisas a gente vai estar cortando daqui e vai estar colando no corpo do nosso nó, do nosso push non-existing key. O que acontece agora é o seguinte: esse push non-existing key, ele vai ser chamado justamente no else do push. Bem aqui é onde ele vai ser chamado. Ou seja, a gente vai estar de fato inserindo chave e valor. Aqui a gente sabe que a inserção está acontecendo. Então agora a gente vai fazer o teste, mas é o teste da lista encadeada, que a gente fez uma alteração na lista encadeada, né? E a lista encadeada funciona normalmente com essa refatoração que a gente fez, beleza? Lembrando, a gente tinha uma sequência de testes para a lista encadeada que a gente fez na aula anterior. A gente fez uma refatoração nessa aula da lista encadeada para poder implementar mais facilmente a pilha. Essa refatoração que a gente fez, a gente acabou de verificar que ela não afeta os testes que a gente tinha desenvolvido na aula anterior. Todos eles passaram numa boa, né? Tanto é que a gente tem esse texto aqui. Os testes passaram numa boa. Bem, agora que a gente tem isso, essa push non-existing key, essa push non-existing key, ela é um método privado, desculpa, ela é um método protegido. Como ela é um método protegido, esse código ele é visível para subclasses. Ou seja, quem herda da linked list não consegue ver os métodos privados, mas consegue ver os métodos protegidos, tá bem? Como esse push non-existing key ele é um método protegido, a gente vai conseguir utilizar ele na nossa stack. A gente viu que os testes passaram para a lista encadeada e agora a gente vai utilizar esse push non-existing key na nossa pilha. Então bem aqui a gente vai construir o método push da nossa pilha, né? Lembrando que o método push da nossa pilha ele nunca falha, ele sempre faz a inserção. Então push, a gente vai estar colocando bem aqui o nosso elemento e o que o método push vai estar fazendo, já que ele nunca falha, é chamar o método protegido da superclasse. Ele vai estar chamando list, dois pontos,
esse método bem aqui, push non-existing key. Ele vai estar chamando esse cara. Novamente, né? A nossa pilha, ela está guardando os elementos dela no campo chave da lista encadeada. E o campo valor a gente está inutilizando. Então, bem aqui a gente vai ter o seguinte. A gente vai estar passando como chave o nosso elemento E. E como valor, a gente vai estar passando no pointer. Já que a gente não quer gastar memória com uma coisa que a gente não vai utilizar, tá bom? Vamos compilar aqui para ver se está tudo bem. Tudo certo. E agora a gente vai para o nosso arquivo stack test e a gente vai fazer o nosso primeiro push numa das pilhas. Eu vou ignorar essa pilha, a gente já viu que o construtor está funcionando bem. Agora eu vou fazer o seguinte, stk.push. O autocompletar não está entendendo ainda o que está acontecendo. stk.push, eu vou estar inserindo o elemento 3. Pois bem, acabei de salvar, compilar bem aqui, tudo funcionando direitinho, tá bom? O nosso push está bem ok. O nosso pop, ele é mais simples, porque a gente não precisa implementar o pop. Por que a gente não vai precisar implementar o pop? Se a gente vier aqui no código da lista encadeada, você vai perceber que o pop... não, na verdade a gente vai precisar de uma alteraçãozinha no pop, sim. Não, a gente não vai precisar alterar o pop da lista encadeada, mas a gente não pode simplesmente reutilizar o pop dela. A gente precisa encapsular esse pop num pop de pilha mesmo. Perceba que ele não tem nenhum problema em relação à repetição de elementos, afinal ele está só removendo o primeiro elemento da pilha, né? O elemento do topo da pilha. Ele simplesmente verifica se a pilha é vazia. Se ela for vazia, não vai ter muito que possa ser feito, né? Mas se não for vazia, ela vai retornar um par de chave e valor que ela vai estar removendo da lista encadeada. Então, a gente vai estar criando o nosso pop chamando esse cara, sem alterações, ele vai ficar do jeito que ele está aí, sem alterações. Mas a gente vai precisar encapsular ele para fazer alguma coisa, tá bom? Deixa eu só ver como é que tá o chat. Tem um terceiro comentário. Aí o Vitor está perguntando o porquê da pilha apenas ter value e não ter key. Beleza, Vitor. Na verdade é o contrário. A nossa pilha ela tem chaves e ela não tem valores, tá bom? A nossa pilha tem chaves e não tem valores porque a pilha ela não permite acesso a um elemento qualquer dela. Quando uma estrutura de dados te permite acessar qualquer elemento dela, aí faz sentido que você tenha uma indexação desses elementos. Aí isso a gente chama de chaves, né? Mas no caso de uma pilha, que só permite que você tenha acesso ao elemento do topo, não existe porque você tem um chaveamento dos elementos. Afinal, você não vai conseguir acessar um elemento qualquer baseado na chave. Você só vai conseguir acessar um elemento que está no topo. Então não tem por que você dar uma chave para ele, um ID para aquele elemento. Você só vai conseguir acessar os elementos que estão no topo, de toda forma. Tá bem? Então, para adaptar a nossa lista encadeada que é indexada, que tem chave e valor, a gente está implementando a nossa pilha utilizando apenas as chaves. Ou seja, a nossa pilha ela guarda os elementos dela como se fossem as chaves da lista encadeada. E os valores associados a essas chaves são artificiais. A gente simplesmente dá um ponteiro nulo para todos os valores de todos os nós, para não gastar memória, tá bom?
Isso permite que a gente tenha o quê? Isso permite que a nossa pilha ela seja construída em cima de uma estrutura de dados indexada, mas sem fazer uso desse índice, tá bem? Inclusive, devido à existência dessa indexação, o nosso push ele teve que ser modificado, né? Antes o push ficava todo nessa função aqui chamada push, e ele só permitia a inserção caso a chave não existisse. Agora, a gente tem criado uma nova função protegida, a pushNonExistingKey, para que ela possa ser utilizada pelas subclasses da lista encadeada e também pela função push quando a chave que a gente está tentando inserir não existe. Beleza? Se a gente voltar aqui na nossa push, a gente vai ver justamente isso. Ó. A nossa push que está inserindo o elemento na pilha, ela está chamando a push da lista encadeada, quer dizer, a pushNonExistingKey da lista encadeada, está passando o elemento E como se fosse uma chave, e no lugar de passar alguma coisa que vai gastar memória, no caso do valor, ela está simplesmente passando um null pointer, que é para não ocupar espaço, beleza? A gente não vai gastar memória com uma coisa que é inútil para a gente. Pois bem, agora na implementação da função pop, do método pop da pilha, a única coisa que a gente vai precisar é encapsular uma chamada desse cara para fazer uma conversão de um par de chave e valor no retorno para simplesmente um elemento. Então, a nossa função pop ela vai funcionar da seguinte forma. A nossa função pop ela vai retornar opcionalmente um elemento, beleza? Quando é que ela vai retornar um elemento? A nossa função pop ela vai retornar um elemento quando houver um elemento no topo da pilha, beleza? Se houver um elemento no topo da pilha, a nossa função pop ela remove esse elemento do topo da pilha e retorna ele dentro de um optional. Agora, se a pilha estiver vazia, a nossa função pop ela não vai ter o que remover e ela vai retornar um optional vazio, tá bom? Então, bem aqui, a gente vai estar pegando o retorno da nossa da chamada da pop da lista encadeada. Então a gente vai fazer uma chamada para a lista encadeada, mas a gente vai dar um nome para essa variável. Vai ser isso aqui vai ser utilizado como um booleano também no fim das contas. Então eu vou colocar aqui como has removed, ou seja, tem removido. E como é que a gente vai receber esse retorno? Isso aqui vai ser list pop. Ou seja, esse has removed ele é o resultado de chamar a pop da lista encadeada, tá bom? Ele está chamando a pop da lista encadeada. Agora a gente vai fazer uma pergunta para ele. Se a remoção ocorreu realmente, if has removed, então a gente vai retornar o primeiro elemento desse par, né? Esse é um par de chave e valor. Pelo retorno de pop, esse é um par de chave e valor. E os nossos elementos da pilha, eles estão guardados como sendo as chaves. Como a gente está retornando um par de chave e valor, dentro desse optional, a gente vai ter que o nosso elemento em questão é o primeiro elemento do par. Então a gente vai estar retornando return. A gente vai estar acessando o conteúdo do optional, beleza?
acessando o conteúdo do optional, a gente vai estar pegando a primeira coisa dentro dele, beleza? Na verdade eu não tenho certeza se a sintaxe é essa. Bom, para ter certeza, eu vou colocar uns parênteses bem aqui. ys, ponto, parêntese. Tá, agora com certeza isso funciona. A gente está acessando o conteúdo do optional has removed. Isso aqui, o has removed, ele é um optional. Como a gente sabe que ele é verdadeiro, né, dentro desse if, a gente sabe que ele não é vazio. Se ele não é vazio, esse asterisco has removed, ele é o conteúdo do optional, que é um par. E a gente está interessado no primeiro elemento do par, então é ponto .first bem aqui. Agora, caso não, né, caso a gente tenha chamado o pop da lista encadeada, se a gente tem chamado o pop da lista encadeada e ele tem retornado para a gente, caso a gente tenha chamado o pop da lista encadeada e ele está retornando para a gente nada, porque não houve a remoção porque a lista encadeada estava vazia, então a gente vai dizer isso para o usuário, olha, a lista encadeada estava vazia, a nossa pilha, portanto, também estava vazia, e a gente está retornando return vazio para você. Vamos compilar para ver se isso está funcionando. Está faltando ponto e vírgula em algum canto? Onde? Está faltando ponto e vírgula aqui? Ah, cara, aqui ele não sabe o que é um optional. Pera aí. Deixa eu chamar então aqui. Sharp include optional. Tá, agora ele deve estar sabendo o que é um optional. Espero que tenha sido isso apenas. Mas não. Element pop. Ah, não tô entendendo esse erro. Ele tá reclamando da falta de um ponto e vírgula. Stack HPP expected ponto e vírgula at end of member declaration. Por quê? As outras não exigem que tenha e essa exige que tenha? Não tô entendendo esse erro. Deixa eu fechar o Emacs porque eu acho que o autocompletar também não tá ajudando. Stack.hpp. Não, mas é isso mesmo. Ctrl X, Ctrl 0 mais. Tá. O que é isso? Uma ligação? Eita. Fizeram uma ligação pra mim, cara. Como assim? Certo. Deixa eu ver se tem alguma coisa nova aqui no chat. Parênteses na função pop. Oh, verdade, Vitor. Obrigado. Totalmente correto. Tá faltando colocar um par de parênteses bem aqui. Valeu, cara. Valeu. Tá faltando os parênteses na função pop, né? Agora não tá mais. Obrigado, Vitor. Eu tinha vacilado total aqui. Vamos ver se tá tudo bem agora. Ah, eu rodei um comando bizonho. Deixa eu rodar o comando certo. Ah, agora ele vai testar tudo, né? Que eu deletei os .o, ele tá fazendo todos os testes possíveis. Tá. Eu só quero ver alguns testes ainda.
Tá, stack test está funcionando bem agora. Valeu. De fato, Vitor, tava faltando os parênteses na função pop. Obrigadão, cara. Agora tá tudo certo, né? A gente tem a nossa função pop. Vamos só recapitular ela, então. A nossa função pop, ela tá removendo um elemento da pilha, né? E ela não tá removendo isso por si só. Ela tá chamando a hasRemoved para fazer essa remoção. Aí a gente salva o retorno da hasRemoved, beleza? E o que a gente faz? A gente pega esse retorno da hasRemoved e a gente faz a seguinte pergunta. Esse retorno, ele foi vazio ou não foi vazio? Se esse retorno não tiver sido vazio, se a função pop realmente removeu um elemento do topo da pilha, então a gente faz a referência para o conteúdo do optional, que é o que está dentro desse parêntese, né? A gente está referenciando o conteúdo do optional, e dentro desse optional a gente vai ter um par de chave e valor. Como os nossos elementos estão nas chaves, então a gente vai estar retornando o primeiro elemento do par, que é uma chave, né? .first. Agora, caso não, se o retorno da pop foi vazio, quer dizer que a lista encadeada estava vazia, a nossa pilha, portanto, está vazia e não tem o que fazer. A gente retorna vazio, bem aqui. Então, a gente tem implementado as duas operações que são importantes para a pilha, né? A push e a pop. Mas a gente precisa resolver... e claro, a gente precisa testar também. Então, vamos chamar aqui o nosso arquivo de teste e vamos rodar uns testes aqui, tá bom? Deixa eu ver como é que vocês estão no chat. Deixa eu ver como é que tá o chat para vocês. Beleza, cara. Deu certo aqui. Então agora vamos fazer... Agora que a gente fez essa inserção, vamos fazer uma... Aliás, vamos fazer algumas inserções, né? 2p, find 3, replace 2, replace 1, stack push 3, 2, 1, ou seja, a gente vai fazer as remoções, né? Acerte. A gente vai fazer as remoções na seguinte ordem, asterisco stk.pop. Agora o autocompletar tá bonitinho, ó. Asterisco stk.pop. A gente vai estar asterisco stk.pop. A gente vai estar comparando esse retorno aqui com o 1, beleza? Aí copiar e colar duas vezes. Aí agora mais dois retornos, né? Aí aqui é o 2 e por último é o 3. Vamos ver se os nossos testes passam. Ó, tudo funcionando direitinho. Ó. Os nossos testes eles estão bem tranquilos. A gente inseriu o 3, o 2 e o 1. E aí a pilha ficou com 3, 2 e 1, né? Aí do topo para o fundo dela ficou 1, 2, 3. E aí as remoções elas estão nos dando de volta justamente 1, 2 e 3. Beleza? Agora vamos vir aqui na nossa pilha, né? A interface da nossa pilha está completa. Ela tem um construtor vazio. Ela tem um construtor, se você quiser instanciar ela logo com um elemento, né? Ela também vai ter um método push para fazer a inserção, um método pop para fazer a remoção, e essa é a interface de uma pilha. Só que tem um problema. Deixa eu voltar aqui no nosso linkedlist.hpp. Se você notar, a nossa herança ela está pública. Como a nossa herança está pública, tudo que é público na lista encadeada é público na pilha. Como tudo que é público na lista encadeada é público na pilha, a gente tem que esse exempt, ele é muito legal.
esse exempt é muito legal, ele vai ser um método da nossa pilha, né? Tanto é que se a gente vier aqui fazer um teste, ó, se a gente vier fazer um teste, a gente pode colocar um assert aqui, perguntando se a nossa pilha tá vazia. Beleza? A gente pode perguntar se a nossa pilha tá vazia. E nota, a gente não definiu um exempt na nossa interface. A nossa interface são os dois construtores, o push e o pop. A gente não definiu um exempt. E mesmo assim... Opa! Is inaccessible within this context? Int main? Por que é inacessível? Oxente. Agora eu fiquei sem entender. Eu tava esperando que fosse acessível, não que não fosse inacessível. Ele é um método público. Por que ele não seria acessível? Será que é por causa do const? Bom, deixa eu colocar explicitamente public. Ah, tá. Eu tenho que deixar explícito, né? Pois bem. Observe o seguinte. Beleza. Se a gente faz uma herança pública da linked list, a gente tem acesso. Se a gente faz uma herança pública da linked list, a gente tem acesso a coisas da linked list dentro da pilha, como foi o caso do exempt. A gente conseguiu acessar a função exempt, que é muito útil para a gente, né, saber se a pilha está vazia, porque essa função ela está definida na lista encadeada. Ela não está definida na pilha. A nossa interface da pilha é o push, o pop e os dois construtores. Mas como a gente está fazendo herança pública, a gente consegue ter acesso a exempt. Mas uma coisa que é notável é que a gente não quer ter acesso a todos os métodos públicos da nossa lista encadeada. A gente não gostaria de ter acesso. A gente não quer ter acesso a search. A gente não quer ter acesso a insert after. E a gente não quer ter acesso a remove. Como a gente não quer ter acesso a remove, a insert after e a search, a gente não pode ter uma herança pública, porque na herança pública a gente consegue ter acesso a tudo que é público na superclasse, como se fosse público na subclasse. Na verdade, a gente quer restringir esse acesso. Como a gente quer restringir esse acesso, essa palavrinha aqui ela vai mudar de public para protected. E o que está acontecendo aqui de public para protected é o seguinte: tudo que for público na lista encadeada vai ser apenas privado. Tudo que for público na lista encadeada vai ser apenas protegido na pilha, beleza? Ou seja, isso vai limpar a nossa interface pública. A nossa interface pública agora, ela não está herdando da interface pública da lista encadeada. A interface pública da lista encadeada se tornou protegida para a pilha. Então, os 4 elementos que são públicos na pilha são os dois construtores, o push e o pop. Então, se eu tentar compilar agora, eu vou ter aquele erro anterior. Agora eu tenho aquele mesmo erro de que o exempt ele é inacessível no contexto que eu estou chamando ele. E com razão. Ele era público na lista encadeada e ele se tornou protegido na pilha. Então, a gente vai precisar definir o nosso próprio exempt. Mas o nosso exempt ele não vai dar trabalho. O nosso exempt vai ser simplesmente um redirecionamento
o nosso exempt é simplesmente um redirecionamento para o exempt da lista encadeada. List, exempt. Coloca aqui retorno, né? Esse é o nosso exempt. E agora a gente voltou tudo a funcionar, ok. Isso faz com que aconteça o quê? Isso faz com que a nossa pilha, se o autocompletar estiver funcionando bonitinho, e eu acho que não tá. Não tá não. Não tá legal o autocompletar. Deixa eu sair do Emacs e entrar de novo, que eu acho que ele conserta o autocompletar. Ctrl X, Ctrl 0 aumenta a fonte. STK teste, Ctrl X, Ctrl 0 aumenta a fonte. Pois bem, a interface da nossa pilha agora, ela tá bem bonitinha. Ela só tem os dois construtores, a operação exempt, o operador de atribuição, as funções push e pop e o destrutor, beleza? A nossa interface de pilha agora ela não contém coisas da interface da lista encadeada. Ela só tem operações push, pop, exempt, a operação de atribuição e o destrutor. A gente nunca chama explicitamente o destrutor, inclusive. O destrutor é uma coisa de C++. O destrutor é essa função bem aqui, ela é responsável por desalocar a memória, tá bom? A gente nunca chama ele explicitamente. Ah, meu Deus. Novamente eu rodei o comando errado. Aí agora, lá vai umas boas horas rodando todos os testes possíveis, porque ele apagou os .o, ele vai ter que refazer todos os testes que a gente tem. Mas enfim, eu só quero esse teste sendo refeito. Beleza. Tudo certo então. Bom, então a gente conseguiu implementar uma pilha utilizando essa estratégia de herança, né? Agora veja, a estratégia de herança para implementar pilha a partir de lista encadeada foi bastante simples. A gente tinha a interface pública da lista encadeada e a gente mudou ela para ser protegida, beleza? A gente está arredando tudo da lista encadeada, mas tudo que era público na lista encadeada passou a ser protegido na pilha, para não fazer parte da interface pública da pilha. O que mais que vai acontecer? A gente tem dois construtores da pilha, que são baseados nos construtores da lista encadeada. O nosso exempt, ele simplesmente chama o exempt da lista encadeada. A nossa push, ela chama uma função de push da lista encadeada. É uma função protegida que a gente refatorou a push da lista encadeada para esse cara existir e poder ser chamado. Assim a gente não precisa refatorar coisas na... Quer dizer, assim a gente não precisa reescrever coisas na subclasse. A gente só precisa refatorar a superclasse para maximizar a nossa herança, né? O nosso reuso por herança. E a nossa pop, ela tem esse hasRemoved, que é o resultado de chamar o pop da superclasse. E a gente decide o que fazer a partir dele. Se de fato a remoção ocorreu, a gente retorna o primeiro elemento do par, que é a chave, dentro desse par de chave e valor, já que o nosso valor é sempre null pointer aqui, então não faz muito sentido se preocupar com ele. Mas caso a remoção não tenha acontecido, a gente retorna vazio, tá bom? Então hoje a gente conseguiu implementar uma classe pilha a partir de uma classe lista encadeada via herança. Inclusive, só para a gente fazer uma comparação, o nosso código tem 29 linhas, a nossa pilha tem 29 linhas, e se a gente for comparar isso com a lista encadeada tem 113 linhas, tá bem? A lista encadeada tem 113 linhas, ela está fornecendo o código-fonte para a pilha, e a nossa pilha, que praticamente não está implementando nada, está só organizando as chamadas para as coisas
da lista encadeada, a nossa pilha tem 29 linhas. Então esse é o poder de você fazer a herança. Você vai conseguir manusear as coisas com um reuso muito forte se as coisas que você está fazendo a herança, se a subclasse e a superclasse que você está pretendendo determinar dessa forma, se elas têm uma relação natural entre si. É o caso de pilha e lista encadeada. Uma pilha digamos, uma pilha é uma especialização de lista encadeada, tá bem? Eu vou ver se vocês estão com dúvida no chat quanto ao que a gente fez aqui na aula de hoje. Deixa eu ver como é que tá o chat. O Vitor, eu acho que ele é a única pessoa assistindo a live e ele não tem nenhuma dúvida. Aparentemente não tem dúvida. Então eu vou dar um tempo aqui, eu vou colocar as coisas no Facebook. Olha, o cara me mandou uma ligação mesmo, pode crer. Tá aqui ele. Ah, cara, era pra me avisar a questão lá era pra me avisar a coisa dos parênteses faltando, né? Mas deu certo, Vitor, que bom. Que bom que deu certo, cara. E valeu pela ajuda aí. Senão eu ia passar um tempão tentando caçar isso sem saber o que era. Bom, eu vou dar um tempo aqui. Eu vou aproveitar para inserir os arquivos que a gente criou no Facebook, né? Eu vou estar inserindo esses arquivos. E nesse meio tempo, você pode aproveitar para me perguntar alguma coisa que tenha ficado ou não. Deixa eu colocar aqui o arquivo. Colocar aqui pilha.hpp, stack.hpp, né, que a gente está programando em inglês. Vou colocar também o stacktest.cpp. E eu fiz uma alteração no linkedlist.hpp. Como eu fiz uma alteração no linkedlist.hpp, eu vou estar subindo esse cara também, beleza? Lembrando, pessoal, o linkedlist.hpp teve uma alteração, então eu estou subindo ele novamente, tá bom? Aí eu subi agora o linkedlist, o stacktest e o stack.hpp, tranquilo? Tamo junto, cara, beleza. Beleza, Vitor. Bom, a gente fez hoje a implementação de uma pilha via herança, né? Como a gente está utilizando estruturas de dados mais simples, ou seja, a definição, o uso dessas estruturas de dados não é problemático, né? Então a gente está meio que utilizando isso para ter uma noção de como funciona orientação a objeto e C++, tá bom? Eu espero que tenha dado tudo certo para quem está acompanhando a live ao vivo hoje. E terça-feira a gente está de volta com mais implementações. Lembrando que terça-feira o nosso horário é de 3 horas a 5 horas, tá bom? Então, não havendo mais dúvidas, e caso haja após a live, vocês podem me procurar. Quem for assistir a live gravada pode me procurar no privado, sem problema, beleza? Para tirar dúvida em relação a esse conteúdo. E agora eu vou estar encerrando a live. Então, pessoal, até terça-feira, 15 horas. Até mais, galera.